Olá, shalom, meus irmãos. Estamos aqui mais uma vez para compartilhar uma porção da palavra de Deus e fazer uma breve reflexão. Eu gostaria de refletir com você a respeito de uma das diferenças mais marcantes entre Faraó e Moisés. Como você sabe, Moisés, ele foi o homem escolhido por Deus para que, como uma ferramenta, retirasse o povo de Israel do Egito. E na época o Egito era governado por um regime totalitário de uma espécie de imperador chamado Faraó. E uma das características, dentre muitas, que diferenciavam Faraó de Moisés, eram as motivações dos corações de Faraó em ser adorado e de Moisés em obedecer a Deus. É claro que haviam muitas motivações no coração de Faraó e haviam muitas motivações no coração de Moisés, mas eu quero pensar duas delas apenas. E essas duas características, elas são extremamente antagônicas. Se você observar muito bem as características da personalidade do Faraó, ele era uma pessoa que queria nutrir para si mesmo a glória. Ele queria ser adorado. Ele queria ser tratado como um Deus. Ele se autodenominava Deus na terra do Egito. E ao passo que Moisés, ele era exatamente o contrário, ele queria obedecer a Deus. E quando você obedece a Deus, você dá a glória a Deus. E a adoração, em vez de você recebê-la, você a direciona para Deus. Essas duas motivações antagônicas, elas acabam por se chocar no relacionamento entre Moisés e Faraó. E por que isso acontece? Porque Faraó se sente em uma situação na qual ele nunca havia se sentido. Eu não sei se você já parou para perceber nisso, mas com a chegada de Moisés no Egito para retirar o povo de Israel do Egito, Moisés não apenas propõe a retirada do povo de Israel do Egito, mas num pano de fundo, Moisés está estabelecendo a presença de um Deus poderoso e que acabava por colocar Faraó no lugar dele, no lugar de homem e não de Deus. Ou seja, depois de 400 anos, a dinastia dos faraós tinha agora um concorrente, alguém que podia fazer frente ao seu poderio intelectual, ao seu poderio histórico, ao seu poderio bélico, alguém que poderia agora declarar que era mais poderoso, mais forte que ele. E no meio de tudo isso estava a população, enxergando a briga, a luta entre Faraó e Deus, e a população haveria de tomar partido, sempre partido pelo Deus mais forte. Imagine o terror no coração de Faraó, quando o Faraó, de repente, encontra alguém mais poderoso que ele, mais forte que ele. Uma das coisas que eu e você precisamos aprender com os erros de Faraó é que quando você encontrar com o teu Deus e perceber que ele é mais poderoso que você, se submeta a ele. Reconheça que ele é autoridade. Não resista a Deus. As pessoas, elas sofrem e acabam se colocando em situações difíceis pelo simples fato de que não reconhecem a autoridade e o poder de Deus e acabam por enfrentá-lo então. Você conhece a história? Faraó não deixou o povo de Deus ir. E Deus, então, enviou sobre o Egito 10 pragas, as quais Faraó foi incapaz de impedir ou de neutralizar ou nem mesmo conseguir gerenciar as percas, os prejuízos causados pelas pragas.
Faraó estava completamente impotente diante de tanto poder. Ele não tinha como fazer o sol brilhar no dia em que Deus enviou a escuridão. Ele não tinha como impedir que as moscas entrassem em seu palácio quando Deus enviou as moscas. Ele não tinha como salvar os animais do campo quando as pedras caíram como chuva e destruíram telhados, estruturas, mataram pessoas e animais. Faraó não teve nem ao menos como proteger o seu próprio filho, o homem primogênito, herdeiro natural do trono do Egito. Na última praga, na praga da morte dos primogênitos. Nem mesmo o seu filho tão amado, Faraó, conseguiu impedir que morresse. E tudo isso aconteceu simplesmente porque um homem desejou ser Deus. Um homem um dia acreditou que poderia fazer frente ao Deus de Israel, ao Senhor Deus Todo-Poderoso, ao soberano, ao Adonai. Precisamos aprender com Moisés e Faraó. Moisés, ele tinha uma personalidade completamente diferente da personalidade de Faraó. Nós vemos Moisés no encontro com Deus lá no Monte Horebe, logo no início do seu chamado ministerial para trazer a libertação para o povo do Egito. Deus chama Faraó, aliás, Deus chama a Moisés, e imediatamente Moisés atende o chamado de Deus, se submete à vontade de Deus e passa a obedecer Deus em tudo. E isso porque em nenhum momento Moisés desejou ser Deus. Em nenhum momento Moisés decidiu ser um concorrente da divindade de Deus. Todo momento da sua vida, Moisés dedicou para dar ao Senhor a glória devida a Ele. Portanto, meu irmão, aprendamos. Há duas maneiras de se lidar com Deus. Uma é resistindo ao Senhor e concorrendo com Ele. E a outra é obedecendo e glorificando ao Senhor. Lembre-se, ninguém que competiu com Deus conseguiu vencer. Fique com isso. Que Deus te abençoe, te guarde e te faça ir bem em tudo. Em nome de Jesus. Amém.